Nesse momento eu quero saudar o candidato Adiló de Domênico, lembrando também o seu vice, o Edson Nespoli, a Denise Pessoa e o Alceu Barbosa Velho, seu vice, o Felipe Grêmio Maier e o vice Michel Piloneto, o Maurício Scalco e a vice a Gladys Friso. E através deles quero saudar todos os candidatos, que estão aqui presentes também ao Legislativo Municipal. Saúdo o Padre Leonardo Pereira, vigário-geral e coordenador de pastoral da nossa diocese, e através dele saúdo os sacerdotes, as religiosas, as lideranças que representam as entidades de classe, as pastorais e movimentos. Saúdo Felipe Padilha, assessor de comunicação da diocese, e também todos aqueles que atuam na pastoral da comunicação, que estão aqui presentes, e todo esse querido povo de Deus, que veio nesta noite participar com espírito de cidadania e corresponsabilidade, pelo bem comum da sociedade. Estar a serviço da comunidade num cargo público, recebido pela escolha eletiva da comunidade, e exercer um cargo de amor-serviço pelo bem comum, é exercer um cargo público pelo bem comum da comunidade ou da coletividade. E aceitar fazer renúncias pessoais para atender a comunidade. Isto significa atender as pessoas que vivem nesta realidade geográfica, com seu passado, os desafios do presente e os sonhos em relação ao futuro. Somos uma cidade com uma população multiétnica, onde muitos chegaram e continuam chegando em busca de uma maior dignidade de vida, para si e para seus descendentes. Contemplar através de políticas públicas as necessidades de trabalho, educação, saúde, moradia, segurança e saneamento básico é um grande desafio para os nossos governantes. Mas creio que não é algo impossível, quando no exercício do governo se tem no coração a vontade e a disponibilidade de cuidar e atender às necessidades da população, com espírito de responsabilidade e proximidade. Por isso agradeço em nome da nossa diocese a disponibilidade de vocês de estarem aqui nessa noite, porque creio que nós somos cidadãos aqui dessa cidade e quem for eleito vai exercer o mandato para o bem comum da nossa sociedade. E a gente sabe que às vezes nós não temos aquele respeito aos nossos governantes públicos. E é muito importante que quem está num cargo público também seja respeitado pela população, porque nenhum governante responde a todas as necessidades. Mas o espírito de estar a serviço já é algo que merece o nosso respeito. Então, um bom encontro, e depois o bispo que no final dar uma bênção a todos vocês. Tá? Então, passo a palavra. O Papa Pio VI, o mesmo que criou a Diocese de Caxias do Sul há 90 anos, disse que a política é uma altíssima vocação, uma das mais preciosas formas de caridade, porque busca o bem comum. A doutrina social da Igreja tem repetidas vezes trabalhado a ideia da política, como cuidado com o bem de todos, sem exclusões ou discriminações. O Papa Francisco, na carta encíclica Fratelli Tutti, número 187, entende que a caridade, que é coração do espírito da política, é sempre um amor preferencial pelos últimos. Por isso, afirma o Papa,
Os políticos são chamados a cuidar da fragilidade dos povos e das pessoas. Isto é, a ação política é aquela capaz de dar aos povos e às pessoas força e ternura, luta e fecundidade. A proposta para essa noite é muito simples. Queremos pedir aos senhores e senhoras que manifestem objetivamente suas propostas de governo para a demanda específica. Esclarecemos que, em reunião hoje pela manhã com os assessores de campanha, realizamos 2 sorteios para a ordem das respostas. Cada candidato terá 2 minutos para apresentar suas propostas em cada tema. Não será um debate, mas um momento de partilha das propostas. Por isso, não haverá réplicas nem tréplicas. Conforme acertado em reunião com as assessorias, os candidatos não devem fazer ataques uns aos outros. Pedimos a todos para respeitar o tempo determinado. Também fazemos um pedido especial à plateia, de não reagir com palmas nem vaias a nenhum candidato. Nosso objetivo é escutar para ajudar aos eleitores a exercerem sua cidadania de forma consciente. Passamos ao primeiro tema: políticas de assistência social diante da desigualdade. Ensina o Papa Francisco, na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, número 202, a necessidade de resolver as causas estruturais da pobreza não pode esperar, e não apenas por uma exigência pragmática de obter resultados e ordenar a sociedade, mas também para a curar de uma mazela que a torna frágil e indigna e que só poderá levá-la a novas crises. Os planos de assistência que acorrem a determinadas emergências deveriam considerar-se apenas como respostas provisórias. Enquanto não forem radicalmente solucionados os problemas dos pobres, renunciando à autonomia absoluta dos mercados e da especulação financeira e atacando as causas estruturais da desigualdade social, não se resolverão os problemas do mundo. E, em definitivo, problema algum. A desigualdade é a raiz dos males sociais. Candidato, candidata, você identifica com clareza, em Caxias do Sul, a desigualdade e a exclusão social, visivelmente presentes no aumento do número de pessoas em situação de rua? E como seu governo trabalhará para diminuí-la? Então, por ordem, candidato Adilode Domênico. Nós vamos direto ao tema. Então, em primeiro lugar, nós vamos continuar esse trabalho de abordagem aos moradores de rua, como já estamos fazendo, procurando auxiliá-los na elaboração de documentos, encaminhando eles para emprego quando assim for possível, encaminhando eles para cursos de preparação, incentivando eles a sair daquela condição de dormir embaixo das marquises para o albergue, onde tem um banho bom, tem janta, tem uma cama boa e tem café da manhã. Então esse trabalho nós vamos continuar fazendo. Nós também pretendemos submetê-los, dentro do possível, a cursos de capacitação que já estão sendo oferecidos, e a gente faz uma campanha para que as pessoas não dêem valor pecuniário na sinaleira, ajude as entidades sérias, as ONG organizadas, porque vagas nós temos sobrando e não é justo as pessoas dormirem na marquise. Também nós queremos, está no nosso plano de governo, a abertura de mais um CRAS e um CRES, e através também desse trabalho de acolhimento, incentivar aqueles que querem retornar às suas cidades de origem. Também estamos já com esse trabalho e vamos ampliar. Precisamos também incentivar essas pessoas o atendimento de saúde
hoje tem todo um ambulatório móvel que faz o acompanhamento e que dá essa assistência de saúde, aonde nós pretendemos ampliar muito esse trabalho para que essas pessoas tenham uma condição digna de vida. A gente vem trabalhando forte, o número de imigrantes ele tem aumentado, agora nos últimos meses ele reduziu, está estável, até com alguma redução. Mas isso não é justo, não é digno, são seres humanos que não merecem ficar morando embaixo de marquise. Muito obrigado. Candidata Denise Pessoa, sua resposta, por favor. Bom, Regiane, tu falavas, né, sobre a questão de se a gente identifica a desigualdade social. Acho que fica evidente, né, na situação das pessoas em situação de rua. Bom, nós, olhando os dados do Comitê de Rua, né, a gente tem um diagnóstico de que cerca de 60% das pessoas hoje em situação de rua, eles alegam que têm problemas com dependência de substâncias psicoativas. Então, isso quer dizer que a gente tem um grande problema de saúde mental, de saúde pública nas ruas da nossa cidade. Então, as pessoas estão na rua, né, por adoecimento, e a gente precisa, né, interceder pontualmente, e para isso a gente precisa aumentar o consultório na rua. Hoje nós temos uma equipe apenas no consultório na rua, que acaba não conseguindo atender toda essa demanda. Como eu falei, os dados do diagnóstico, eles apontam para um problema de saúde pública. Então, ou a gente faz esse tratamento, ou a gente atende melhor o atendimento de saúde, ou a gente não vai conseguir realmente, de fato, dar autonomia e dignidade, né, para essa população. A gente precisa ampliar as equipes do POP Rua, ampliar toda a questão da política de assistência social, e aqui é preciso registrar de que o último CRAS inaugurado em Caxias do Sul foi no governo Alceu. Então, a gente precisa ampliar as políticas de assistência social, pensar uma política habitacional para esse público, e para isso a gente precisa trabalhar na questão de saúde, depois pensar essa questão de habitacional e pensar, sim, a questão de qualificação profissional. Mas, se nós não tratarmos enquanto um problema de saúde, a gente não vai conseguir dar autonomia e dignidade para essa população que, infelizmente, cresceu muito nos últimos anos. Obrigada. Antes de passar para o próximo candidato, nós estamos com um problema de instabilidade na internet, então não está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube. Estamos gravando e, assim que encerrar, colocamos no YouTube, então, à disposição de vocês. Candidato Maurício Scalco. Obrigado. Realmente, notamos que aumentou muito o número de moradores de rua. Atualmente, Caxias do Sul tem mais ou menos 1.400 moradores de rua, mas nós sempre teremos muito respeito com eles. Nós temos que montar equipes multidisciplinares para poder avaliá-los. Os que tiverem dependência química, nós temos que encaminhá-los para tratamento, sim. Os que estão querendo retornar para suas cidades de origem, nós temos que ajudá-los a que eles possam retornar à sua cidade de origem. E os que quiserem ficar em Caxias do Sul são muito bem-vindos, e nós temos que qualificá-los para o mercado de trabalho. Caxias do Sul tem muitas vagas de emprego disponíveis, e essas pessoas, depois de qualificadas e preparadas, serviriam muito bem para ter dignidade. A dignidade da pessoa vem através do emprego. A maior inclusão social que existe é o emprego. E as pessoas tendo emprego, elas podem gerir sua própria vida. E é isso que a gente defende. Então, nós temos que melhorar muito as políticas de assistência social na cidade, verificar caso a caso essas pessoas. Nós melhoraremos nosso centro de triagem para a gente poder dar resolutividade nesses casos, porque da forma que está, não tem como continuar em Caxias do Sul, porque daqui a pouco nós teremos o dobro do número de moradores de rua, e isso aí a gente não deseja para ninguém, né? Nenhuma cidade, e a gente quer o melhor para eles também. Então, nós vamos fazer um programa social que sempre será voltado para curar os que têm dependência química e, ao mesmo tempo, gerar emprego para os que querem entrar no mercado de trabalho. Obrigado. Obrigada, candidato. Candidato Felipe Gremelmaier. Bom, esse tema é de extrema relevância e tem uma frase do Papa Francisco que diz que o verdadeiro poder está no cuidado dos mais fracos. E eu não tenho dúvida que quem está na rua
e tem acompanhado o que está acontecendo em Caxias do Sul, a quantidade de pessoas que estão vindo morar aqui, e quem está pedindo voto está entendendo isso. De cada 10 pessoas que eu tenho certeza que uma te diz, não voto aqui porque acabei de chegar. E essas pessoas estão vindo do Vale do Taquari, da região da Grande Porto Alegre, estão vindo para Caxias do Sul. E se nós não tivermos políticas para atacar essa situação toda, nós vamos ter um aumento considerável do número de moradores de rua. Na nossa visão, nós temos que trabalhar em parceria, principalmente, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria da Saúde, Educação, Habitação, FAS, Esporte e Cultura devem trabalhar de forma unificada. A busca ativa é fundamental nesse processo. Eu fiz parte de um governo, o governo Sartori, que fez um grande trabalho voltado a essa temática, que deu um grande resultado para Caxias do Sul, levando e dando dignidade às pessoas. A saúde mental é outro ponto extremamente importante nesse momento. Nós temos que valorizar e potencializar muito a saúde mental no município, porque nós viemos de uma pandemia, estamos terminando uma tragédia, e a saúde mental está completamente afetada em muitas situações, por isso nós precisamos potencializar essa situação. E outra coisa, o município sozinho não tem capacidade de fazer tudo. Tem que falar a verdade, tem que entender essa dificuldade, por isso que precisa cada vez mais de parceria com instituições que fazem esse trabalho social e são de extrema relevância e têm muita capacidade técnica, inclusive, para fazer esse tipo de abordagem. Na nossa visão, a abordagem e a busca ativa é extremamente importante para que a gente possa cuidar das pessoas, oferecer algo para essas pessoas, não só a questão da qualificação, mas também uma primeira oportunidade que elas possam viver uma vida melhor, uma vida diferente do que vivem hoje. Por isso, na nossa visão, a busca ativa é fundamental nesse processo. Obrigada. Passemos ao segundo tema, educação. No discurso do Papa Francisco aos participantes do seminário sobre o Pacto Educativo Global, em 7 de fevereiro de 2020, assim se expressou: educar não é só transmitir conceitos. Isto seria uma herança do iluminismo, que deve ser superada. Ou seja, não é apenas transmitir conceitos, mas é uma tarefa que exige que todos os responsáveis por ela, família, escola, instituições sociais, culturais, religiosas, participem da mesma de modo solidário. Neste sentido, em alguns países, disse que o pacto educativo se quebrou porque falta essa participação social na educação. Para educar, é preciso buscar a integração da linguagem da cabeça com a linguagem do coração e a linguagem das mãos. Que um aluno pense no que sente e faz. Sinta o que pensa e faz. Faça o que sente e pensa. Integração total. Candidato, candidata, qual o seu plano de governo para qualificar e humanizar a educação municipal em Caxias do Sul, seja a educação infantil, sejam as séries iniciais? Candidata Denise Pessoa. Bom, a educação para nós é prioridade, né? Eu tenho orgulho de ter comigo meu companheiro de chapa, o Alceu Barbosa Velho, o prefeito que mais fez escolas, né, num mandato, e por isso também nos inspira, a construir mais escolas. A gente entende que para resolver o problema das vagas da educação infantil precisa construir mais escolas. E aí pode ser ampliações de salas de aula, mas também pode ser construção de novas escolas via parceria do governo federal, ou também como contrapartida de grandes loteamentos, né, como a gente já tem, ou grandes empreendimentos. Isso já foi uma política que o governo Alceu empreendeu na nossa cidade. Então, vai ser prioridade para nós trabalhar a educação infantil, priorizar essa atenção, né, também. E eu queria aproveitar essa oportunidade também e agradecer, todo o apoio do nosso bispo, Dom José, para a chegada da Universidade Federal aqui em Caxias do Sul. O Dom José, como presidente do Conselho Diretor da Universidade de Caxias do Sul, e também como bispo, tem sido um grande parceiro nessa construção de uma alternativa que vai ser transformadora para a nossa região. Então, claro, a gente fala do ensino municipal,
mas, né, os estudantes das escolas estaduais, os estudantes do ensino superior vivem em Caxias do Sul, né, são nossos, né, são moradores daqui, portanto, também dizem respeito à prefeitura. E nós vamos apoiar, sim, a chegada dessa Universidade Federal, garantindo o transporte público, garantindo o apoio, porque não basta só trazer a universidade. A gente precisa fazer com que os estudantes permaneçam e também fazer políticas que sejam parceiras, né, da universidade. A gente sabe que a gente pode, daqui a pouco, né, a gente ter programas de residência, né, em parceria, ter projetos de extensão, mas certamente vai mudar a vida de muito filho de trabalhador e trabalhadora, e nós precisamos agradecer aqui todo o empenho, né, do Dom José. Obrigada. Obrigada, candidata. Candidato Maurício Scalco. Bom, educação é fundamental para a gente poder desenvolver a sociedade e melhorar nosso país. Em Caxias do Sul, atualmente, nós estamos com quase 4.000 vagas em creches faltando, e é muito importante que possamos desenvolver um projeto de parceria público-privada para a construção de novas escolas e termos vagas em creches. Porque a mãe que está com o seu filho em casa, ela não consegue ir para o mercado de trabalho, não consegue levar sustento para a sua casa. Então é muito importante que tenha dignidade, essas pessoas possam trabalhar e ter a segurança que os seus filhos estão muito bem cuidados. Nós temos que qualificar também nossos profissionais, a gente precisa se atentar muito também à média de notas do IDEB, que nós precisamos que Caxias melhore suas notas do IDEB, que houve uma redução agora no último censo. Nós vamos implementar também o contraturno escolar. Nós queremos que as crianças tenham atividades no contraturno escolar, que é muito importante. Assim, elas não ficarão na rua, poderão desenvolver suas habilidades, poderão fazer esportes, aprender cultura, aprender arte, aprender uma profissão. E também nós vamos ampliar salas de aula onde tiverem terrenos públicos em escolas, que a gente possa fazer ampliação das salas de aula. Também faremos ampliação do número de sala de aula para nós poder comportar o maior número de alunos possível, porque a gente sabe que está vindo toda uma migração de pessoas que são de cidades que foram atingidas e são famílias vindo com filhos. E para eles poderem entrarem no mercado de trabalho, que são pessoas também qualificadas, os filhos têm que estar atendidos nas vagas de creche e também nas escolas municipais. Então, todo o nosso trabalho é para dar suporte na educação para as famílias e para as crianças, porque a gente sabe que as crianças são o futuro do nosso país. Obrigado. Obrigada, candidato. Candidato Felipe Gremel-Maier. Bom, para qualificar e humanizar a educação, as crianças precisam estar na escola. Tem que partir daí. E nós não temos nenhum tipo de preconceito com relação à forma como nós vamos executar isso, porque sejam através de novas escolas, através da compra de vagas ou através de PPP. O importante é que a gente tenha as crianças na escola, porque o pai ou a mãe está cuidando da criança, consequentemente a renda da família está pela metade. E esse é o grande impacto que tem nesse movimento todo. A gente acredita muito em outros formatos, a gente acredita muito na humanização e nós temos um trabalho que é muito importante, que são as CIPAVs, e eles devem cada vez mais ser potencializados. Isso leva a segurança, isso leva outras atividades para dentro da escola. No período em que eu fui secretário de Esporte e Lazer, nós tínhamos diversas parcerias com a Secretaria Municipal da Educação, onde nós oportunizávamos para as crianças atividades esportivas no contraturno da escola. E isso também é importantíssimo, porque tu dá dignidade, tu dá disciplina, tu oferece uma atividade esportiva que vai ter um resultado muito grande. Então, na nossa visão, isso também é muito importante, além dessa questão toda. Mas também nós temos que nos preocupar com relação à educação, a questão da saúde mental, que também está sendo muito afetada nas nossas crianças, porque muitas crianças, inclusive o meu filho, aprendeu a ler e escrever durante a pandemia. E isso está tendo um reflexo muito grande nos dias de hoje. Quem tem filhos com 10, 11, 12 anos sabe o impacto que a pandemia teve na formação das crianças e o quanto nós precisamos trabalhar para recuperar todo esse processo. Então, é um trabalho extremamente importante e relevante. Nós precisamos recuperar aquilo que ficou para trás e nós precisamos acelerar esse processo com as crianças, porque nós estamos aí com elas evoluindo, passando de séries, porém ficaram com alguma deficiência muito grande lá atrás, e isso tem um impacto na vida futura. Por isso que a gente pensa a educação nos mais variadas formas, e para humanizar, nós temos que deixar as crianças de forma igual, inclusive dentro das escolas. Obrigada, candidato.
Candidato Adiló de Domênico. Ok. Falando de qualificação da educação, primeiro nós já desenvolvemos o programa de atendimento CEMAP ali para as crianças com altas habilidades. Já está funcionando na 20, esquina com a Garibaldi. Também inauguramos a semana passada um outro centro de atendimento às crianças que têm o espectro autista. Também é uma novidade. Estamos trabalhando muito forte a questão também do projeto Mãe Canguru para suprir a falta de vaga de creche que não existe hoje nem para comprar. Então, próximo ano nós vamos pagar R$ 1.200 para a mãe que puder ficar o primeiro ano com seu bebê em casa, abrindo assim a possibilidade do aumento de crianças atendidas. E também estamos negociando com o Estado, já está bem adiantada a conversa, para que o Estado assuma o 7º, 8º e 9º ano, que é a sua obrigação, abrindo mais vagas para que o município possa atender. E o projeto da parceria público-privada, desenvolvido pelo BNDES, Caxias foi contemplada porque tinha os 32 terrenos reservados para isso, e que está muito bem adiantado e que é uma realidade que vai suprir e vai ter, pela primeira vez na história de Caxias, sobra de vagas de educação infantil. Isso é uma grande novidade. Também nós vamos aumentar o recurso das verbas autônomas para que as diretoras possam fazer pequenos reparos com muito mais rapidez do que licitação. Aliás, fomos o mandato de prefeito que mais investiu na educação, desde a doação de uniforme pós-pandemia, e também nós já estamos elaborando um projeto para aumentar a assistência psicológica aos nossos professores, que eles também precisam muito pós-pandemia, e com todas as dificuldades que tem nas escolas, os nossos professores precisam ser muito bem cuidados. Muito obrigado. Obrigada, candidato. Terceiro tema, saúde. Em 10 de fevereiro de 2017, num discurso à Comissão de Caridade e Saúde da Conferência Episcopal Italiana, o Papa Francisco afirmou: quando a pessoa doente não é posta no centro, nem considerada na sua dignidade, geram-se atitudes que podem levar até a especular sobre as desgraças alheias. E isto é muito grave. É necessário estar vigilante, sobretudo quando os doentes são idosos e têm uma saúde fortemente agravada, se estão afetados por patologias graves e dispendiosas para sua cura ou são particularmente difíceis, como os doentes psiquiátricos. O modelo empresarial no âmbito da saúde, se for adotado de maneira indiscriminada, em vez de otimizar os recursos disponíveis, corre o risco de produzir descartes humanos. Otimizar os recursos significa utilizá-los de modo ético e solidário, e não penalizar os mais frágeis. Candidato, candidata, quais são os seus projetos visando ampliação e melhorias na área da saúde para a população de Caxias do Sul? Candidato Maurício Scalco. Obrigado. Atualmente, em Caxias do Sul, nós estamos com uma fila gigante de espera para pessoas fazerem consultas. São 30 mil consultas, mais de 20 mil exames atrasados e mais de 5 mil cirurgias atrasadas, fora as pessoas que estão esperando serviços como fisioterapia, tratamentos, que são mais de 21 mil pessoas que estão esperando para serem tratadas. E a saúde realmente está em colapso em Caxias do Sul e nós vamos ter que dar uma atenção especial à saúde. Então, melhoraremos, aperfeiçoaremos o projeto de médico da família, nós vamos ter que fazer ações diretas, através de verbas que a gente recebeu agora, parlamentares também, que ajudamos a comprar exames, cirurgias e consultas diretamente fora do eixo da saúde pública, comprando diretamente essas vagas para a gente poder baixar essa fila. Nós estamos salvando vidas dessa forma. Ao mesmo tempo, nós vamos ter que ampliar o horário, fazer a UBS do trabalhador, ampliando o horário de atendimento até as 22 horas, porque as pessoas trabalham até 5 horas da tarde, 6 horas, até elas chegarem em casa, muitas vezes elas não conseguem nem atendimento médico e caem na UPA
central ou lá na UPA, e lá da Zona Norte, e não consegue atendimento, ficam 5, 6 horas lá, e a gente sabe que empilham pessoas lá. Ao mesmo tempo, o SES de Caxias, que é uma fila desumana que atravessa uma quadra quase, as pessoas ficando a partir das 5 horas da manhã no SES, esperando para retirar seu medicamento. Nós vamos ter que entregar para as pessoas que precisam, nas suas residências, descentralizar o SES para ficar mais fácil o atendimento e, ao mesmo tempo, a entrega de medicamentos que essas pessoas tanto precisam. Nós temos que ter respeito à população caxiense que está sofrendo com a saúde e, ao mesmo tempo, a gente não pode mais considerar que isso permaneça da forma que está. Obrigado. Candidato Felipe Gremelmaier. Bom, a saúde ela precisa ser preventiva. Nós temos que trabalhar muito a questão da saúde preventiva. Porém, nós temos questões bem importantes que devem ser aceleradas. Nós faremos um chamamento público para compra de exames e consultas, porque muitas pessoas sequer sabem a doença que têm e não sabem nem como podem tratar. Então, isso, na nossa visão, é fundamental nesse momento, e nós faremos isso. Uma cidade aqui da região já fez e teve um grande resultado, por isso que a gente está colocando isso no nosso plano de governo. A integração do sistema é fundamental, volta a reforçar a questão da saúde mental. Trabalharemos muito o Primeira Infância Melhor, é um projeto que deve ser cada vez mais potencializado. O Vigimama, detecção precoce do câncer de mama, vamos potencializar esse programa, criado lá no governo Sartori, através da primeira-dama Maria Helena Sartori. O Bebê Tem Hora Certa, que é a prevenção da gravidez na adolescência. Existem ainda muitas crianças de 10, 11, 12 anos grávidas, e isso é uma situação bem complicada de se resolver. Precisamos potencializar isso também. Valorização da prevenção. A equipe Estratégia de Saúde da Família, o município precisa ampliar esse processo. Nós temos só 50% do território sendo atendido hoje, e nós precisamos fazer com que esse processo também tenha um incremento aqui no município de Caxias do Sul. Aumentar o matriciamento da saúde mental, a distribuição dos medicamentos nos bairros, porque a gente tem um impacto e a gente consegue visualizar o que acontece no SES diariamente. Então, são situações que a gente refuta de extrema importância, e também, né, a gente espera que esse processo da telemedicina ele consiga agora entrar em vigor. Se não entrar, nós vamos dar continuidade para que a gente possa ter a telemedicina avançando no município de Caxias do Sul, porque também é um ponto muito importante e muito positivo. Questões de câncer infantil, diabetes tipo 1, são situações que a gente tem trabalhado muito nos nossos mandatos e tem auxiliado muito essas crianças, porque passam por um processo muito difícil, e também isso conversa muito com relação à saúde preventiva. Então, basicamente, sobre saúde, seria isso. Obrigado. Candidata Dilode Domênico. Bem, nós contratamos recentemente uma empresa para suprir a falta de médico nas UBS. Isso já vai mudar, já está mudando, e as pessoas vão sentir a melhora. Segundo ponto, Vigimama, um programa que deu tão certo que hoje já faz parte da rotina normal, né, já está funcionando e funcionando muito bem. Nós criamos o UBS Agenda Mais, tem 14, vamos ampliar para as 48. Telemedicina já está em processo de licitação. Tem projeto, já está em fase de licitação, 4 novas UBSs. A Vila Romana, Estrada do Imigrante, Vila Cristina, com recursos da Defesa Civil, e Caminho do Meio, Vitório 3, aqui próximo ao bairro Centenário. Também está no nosso plano de governo a UBS da Zona Sul. Estamos trabalhando muito a questão da saúde da família, e temos também que buscar recurso para credenciar a UPA Central, que há muitos anos nós estamos buscando, o complemento do déficit do Teto MAC, que é uma necessidade para que tenhamos recursos para poder bancar o alto custo da saúde e a demanda que não para de crescer. Nós também estamos planejando e já trabalhando a alocação de um novo espaço para a farmácia do SES, porque a falta de remédio que dá ali é o remédio de responsabilidade do Estado e da União, não é o do município, e que provoca longas filas, mas nós vamos providenciar um local para que as pessoas, no mínimo, tenham um abrigamento digno e maior quantidade de guichê para atendimento. Né? Isso é muito importante, porque as pessoas reclamam da fila, mas o município acaba tendo essa pecha e não é de sua responsabilidade. Também a descentralização do SAMU, né, com a nova sede, com helioporto, para que possa se fazer o deslocamento com rapidez. Muito obrigado. Obrigada.
Eu só peço, antes de continuar, que a gente evite um pouco as conversas paralelas, por favor, só porque isso acaba prejudicando um pouco a nossa gravação. Candidata Denise Pessoa. Saúde, para nós, é prioridade. Acho que tudo pode esperar, menos a saúde, e quem, né, muitas vezes demora tanto o atendimento de saúde que as pessoas podem pagar até com a sua própria vida. Então, nós vamos priorizar, sim, a saúde. A gente entende que, mesmo com o aumento dos leitos hospitalares aqui da nossa cidade, 110 leitos desde o ano passado do Hospital Geral, que foi uma articulação do nosso mandato, junto com outras lideranças aqui da nossa região, e nós aumentamos, por uma decisão do Ministério da Saúde, do governo federal, esses 110 leitos. No entanto, continua faltando leito. A gente entende que precisa mudar a lógica no atendimento da saúde. A saúde precisa voltar a priorizar a atenção primária. Isso quer dizer, garantir com que a UBS seja mais resolutiva. Isso não é só ter o clínico geral, a gente precisa ter ginecologista, a gente precisa ter pediatra lá na UBS para conseguir atender melhor a nossa comunidade. E hoje a gente sabe que não tem. Então, a gente precisa garantir que tenha esses profissionais lá na UBS. Então, nós vamos ter o foco na prevenção, na promoção da saúde, aumentar as equipes de estratégia de saúde da família, aumentar o número de agente comunitário da saúde, porque aí a gente consegue estar mais presente na comunidade, consegue acompanhar situações de saúde na nossa comunidade, e tratar antes que se torne grave. Também vamos trabalhar para garantir o acesso aos medicamentos. Então, descentralizar as farmácias que estão no CES, mais do que já tem hoje. Além disso, nós vamos criar a farmácia 24 horas e também implantar o remédio em casa, fazendo com que chegue o remédio até as pessoas que têm problema de locomoção. Também vamos criar, implantar um centro de saúde integral para a mulher, e esse centro ele vai ter vários ambulatórios e vários serviços para atender as mulheres. Nós também temos o compromisso da UPA na Zona Sul, porque é uma região que cresce muito e que precisa de uma atenção especial. Então, bom, é isso. Saúde, então, para nós vai ser prioridade. Obrigada, candidata. Quarto tema, migração. O Papa Francisco, na carta encíclica Fratelli Tutti, assim se referiu acerca do tema da migração. Quando o próximo é uma pessoa migrante, sobrevêm desafios complexos. O ideal seria, sem dúvida, tornar desnecessárias as migrações e, para isso, o caminho é criar reais possibilidades de viver e crescer com dignidade nos países de origem, a fim de se poder encontrar lá as condições para o próprio desenvolvimento integral. Mas, enquanto não houver sérios progressos nessa linha, é nosso dever respeitar o direito que tem todo ser humano de encontrar um lugar onde possa não apenas satisfazer as necessidades básicas dele e da sua família, mas também realizar-se plenamente como pessoas. Os nossos esforços a favor das pessoas migrantes que chegam podem resumir-se em 4 verbos: acolher, proteger, promover e integrar. Candidato, candidata. Caxias do Sul é uma terra fundada por migrantes, em busca de uma vida digna e de um futuro. Aliás, ano que vem celebraremos 150 anos da imigração italiana em nossa região. Perguntamos aos senhores e à senhora: na sua gestão, qual será a política de governo no que diz respeito aos migrantes que continuamente chegam em nosso município? Candidato Felipe Gremmelmaier. Bom, a cidade de Caxias do Sul vai completar 150 anos e foi construída por muitas mãos e por muitas pessoas que vieram de todo o país e de todo o mundo, inclusive. Agora, nós precisamos entender que a FAS tem a sua responsabilidade em cima disso, junto com outras secretarias, entre elas Desenvolvimento Econômico. E parcerias são fundamentais nesse processo, reforço aquilo que falei na primeira pergunta. As parcerias são fundamentais, nós temos aqui um grande exemplo do trabalho que faz o CAN, no recebimento, no acolhimento, e isso é fundamental. Então, a gente entende que acolhimento com integração, mais educação inclusiva são fundamentais, porque as pessoas estão vindo para cá, as crianças estão vindo para cá falando espanhol, falando outra língua, e nós precisamos incluir elas dentro das nossas escolas. Isso é fundamental.
Proteção da dignidade humana, mais saúde para todos. Obviamente que estão por aqui, nós temos que atender de forma igual, e isso é importantíssimo para que a gente tenha um processo de prevenção muito grande dentro da cidade, que eles possam ser muito bem acolhidos, porque esse é um processo que envolve a toda a comunidade, a todos aqueles que nos ajudam a construir Caxias do Sul. Apoio e a regularização, né? A gente deve seguir auxiliando na regularização dos documentos, principalmente, isso acontece, nós temos que permanecer com esse processo. Capacitação, é fundamental que essas pessoas possam ter oportunidades, possam abrir oportunidades através da capacitação em parceria com as entidades de Caxias do Sul, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Parceria com igrejas e ONGs, fundamentais, porque é um processo que envolve toda a sociedade, e muitas dessas ONGs e essas igrejas têm condições e sabem como tratar especificamente esses assuntos. Além de toda a diversidade cultural que nós estamos recebendo aqui, e nós temos que saber utilizar e potencializar Caxias do Sul nesse processo todo. Então, são várias formas de que a gente possa bem receber, e várias formas de que a gente possa também colaborar com quem vem para Caxias do Sul e ajude a construir a cidade. Obrigado. Candidato Adilode Domênico. Em primeiro lugar, nós temos que buscar, junto ao governo federal e estadual, que participe do pagamento da conta da área do acolhimento dos imigrantes, que deveria ser tripartite, e o município paga 93% da conta. Hoje, nós temos 1.720 alunos na educação infantil estrangeiros e 2.700 no ensino fundamental. Só após o alagamento, as enchentes, já chegaram mais de 200 alunos matriculados dessas cidades que foram alagadas. Então, nós precisamos continuar esse trabalho forte. Estamos alugando um espaço para o segundo centro de capacitação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde se ministra cursos de acordo com a necessidade e com a demanda, inclusive em espanhol. Outra parte que foi feita em parceria com a universidade é a preparação dos nossos professores para poder acolher e bem ensinar esses alunos que não falam a língua portuguesa. Nós temos a escola Abramo Pesce, hoje ela tem 1/3 dos alunos são estrangeiros. Olhem bem o número. Escola Abramo Pesce, 1/3 dos alunos são estrangeiros. Esse é o volume que nós temos. Em 2022, Caxias recebeu população de 50 países diferentes. Em 2023, o Centro de Acolhimento ao Migrante da Irmã Celsa, aqui das Carlistas, recebeu população de 45 países diferentes, de 21 estados, de 148 municípios, 14.107 estrangeiros ingressaram em Caxias, segundo apenas o cadastro de migração das irmãs. Então, este é o volume, e nós precisamos enfrentar isso, dar o acolhimento. Caxias se fez e tem no seu DNA o acolhimento dos imigrantes e imigrantes. Essa cidade se fez assim. Por isso está no seu DNA o espírito do acolhimento. Agora nós precisamos da ajuda do governo federal e do governo estadual. Muito obrigado. Obrigada. Candidata Denise Pessoa. Bom, esse tema para mim ele é muito tranquilo, até porque eu sou autora, né, da lei municipal, ainda como vereadora da política municipal de imigração. Então, eu vejo que a questão da migração, eu não entendo que a gente precisa tratar, até porque já tem na legislação, quando aqui o prefeito fala, né, que o governo federal tem que ajudar. O governo federal ajuda, porque todos são seres humanos, né? Todos têm o mesmo atendimento de saúde, o mesmo atendimento de assistência social, o mesmo atendimento de todos os serviços. E esse diz a Constituição já garante os mesmos direitos. A gente já nem usa mais o termo estrangeiro, porque isso era da antiga legislação, né, lá da ditadura militar, quando falava, né, tratava as pessoas de fora como algo estranho. Então, hoje a gente fala em migrante mesmo, em garantia de direitos humanos. E é importante que a gente garanta. E aí eu quero dizer também que acompanho muito o trabalho do Centro de Atendimento ao Migrante, do CAM. Tenho ali um trabalho muito presente junto com as irmãs. E quando o senhor traz os dados, eu preciso lhe dizer que esses dados são de atendimentos, não de pessoas que estiveram ali. Porque algumas pessoas são atendidas 2, 3 vezes. Então, são mais atendimento do que as pessoas. E também é importante dizer que esse número de nacionalidade não significa que todas essas pessoas, essas nacionalidades, estão em Caxias do Sul.
Sul, né? Porque eles chegam a Caxias porque a gente tem a Polícia Federal aqui, mas eles saem daqui. Então, não quer dizer que a gente tenha realmente, de fato, esses números. Esses números são menores. As pessoas vêm aqui por um atendimento específico que só tem aqui. Mas nós vamos qualificar o centro de atendimento, centro de informações, né, ao migrante, que hoje atende na prefeitura. A gente precisa qualificar esse atendimento, porque hoje a gente sabe que muito da política e do atendimento ao migrante fica a cargo da igreja. Então, a gente precisa entender que isso é uma gestão do município. O município precisa gerir isso, né, e também reconhecer aqui todo o acolhimento da Igreja Católica. Obrigada, candidata. Por parte dos migrantes, né, que também vieram pelas enchentes. Obrigada. Candidato Maurício Scalco. Pode a vice ter oportunidade ou não? Se não, falo eu. Não? Então, vamos lá. Nós temos que ter uma política que una as Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Educação, a FAS e toda a Secretaria de Habitação também. Esses imigrantes que vêm para Caxias do Sul, muitos não falam a língua portuguesa, então tem que ter totalmente um tratamento diferenciado para com eles, para poder com que eles aprendam a nossa língua, as crianças que estão vindo para Caxias do Sul possam ser educadas entendendo o português. Isso é fundamental. E nós temos que qualificar também os pais das crianças, porque nós temos mercado de trabalho, a gente tem vagas de emprego disponíveis em Caxias do Sul, muitos que estão vindo a Caxias do Sul até têm profissões que tinham em outros países, tem uma mão de obra qualificada também, que nós podemos usar toda a nossa indústria, no comércio, no serviço de Caxias do Sul. Isso é importante. Mas nós vamos fortalecer o centro de atendimento ao imigrante, isso é fundamental, a gente fortalecer o CAM, e ao mesmo tempo dar dignidade para essas pessoas. A gente fala, quando a gente fala em imigrantes, são pessoas como qualquer caxiense. Caxias do Sul, que foi fundada por imigrantes, que tem diversas culturas, forjaram o caxiense e ajudaram o desenvolvimento de Caxias do Sul. Então, esse acolhimento a eles, às suas famílias, a educação que a gente tem que dar para os filhos deles é fundamental para poder construir uma Caxias do futuro também com todos eles. Obrigado. Obrigado. Quinto tema, meio ambiente. As mudanças climáticas são um problema global com graves implicações ambientais, sociais, econômicas, distributivas e políticas, constituindo atualmente um dos principais desafios para a humanidade. Provavelmente, os impactos mais sérios recairão nas próximas décadas sobre os países em vias de desenvolvimento. Muitos pobres vivem em lugares particularmente afetados por fenômenos relacionados com o aquecimento, e os seus meios de subsistência dependem fortemente das reservas naturais e dos chamados serviços do ecossistema, como a agricultura, a pesca e os recursos florestais. Não possuem outras disponibilidades econômicas, nem outros recursos que lhes permitam adaptar-se aos impactos climáticos ou enfrentar situações catastróficas, e gozam de reduzido acesso a serviços sociais e de proteção, escreve o Papa Francisco na encíclica Laudato Si, número 25. Ao longo deste ano, o Rio Grande do Sul passou por chuvas que geraram a maior catástrofe climática até hoje registrada. Destruição e mortes abundaram. Recentemente, o céu do Brasil ficou coberto por fumaça de queimadas. É evidente a urgência de uma agenda política que inclua a ecologia integral em todos os níveis governamentais. Candidato, candidata, qual a agenda de seu governo na questão da ecologia e da crise climática que estamos vivendo? Candidato Maurício Scalco. Obrigado. Nós temos que fazer uma ação conjunta com o governo federal, estadual e o município de Caxias do Sul. O meio ambiente precisa ser tratado de forma diferenciada. Caxias do Sul é o maior produtor também de hortifruti e granjeiros do estado. A gente depende muito da agricultura aqui, porque a gente produz para o estado inteiro e para os municípios também aqui da nossa região.
E nós temos que monitorar as áreas de risco também, porque a gente está numa serra que tem muitas encostas que tem que ser reavaliadas geologicamente, porque tem pessoas morando de forma em situações de risco, a gente vai ter que realocar essas pessoas, porque a gente não pode perder vidas também. E a gente tem que pensar também que é importantíssimo a gente tratar o esgoto de Caxias do Sul. Atualmente, 40% do esgoto de Caxias somente é tratado. Tá? Isso é dados do Instituto que mede no Brasil inteiro. Então, essa poluição, da gente não tratar o esgoto, ela desce para os rios, contaminando toda a bacia dos rios abaixo também. Nós temos que cuidar disso. E nós temos que também fazer educação ambiental nas escolas. É muito importante que as nossas crianças aprendam educação ambiental, saibam separar o lixo, a destinação correta, porque tudo começa em casa. Quando as crianças tiverem o conhecimento sobre como levar o lixo, como destinar o lixo, a gente diminui também a quantidade de lixões em Caxias do Sul, que a gente tem mais de 1000 lixões em Caxias do Sul por descarte irregular de lixo na nossa cidade. Então nós temos que se basear no respeito ambiental. A gente nota que Caxias do Sul hoje, e na semana passada, estava com uma fumaça gigante, né? Eu que tenho rinite senti bastante também, né? Então são políticas nacionais. A gente nunca teve tanta queimada como está tendo atualmente no Brasil, por alguma política que não está funcionando a nível federal. Muito obrigado. Obrigada. Candidato Adilode Domênico. Nós contratamos recentemente um estudo para que identifique os riscos e qual a solução de todas essas áreas que foram atingidas, especialmente Galópolis e Vila Cristina. Nós precisamos fortalecer a Comissão do Meio Ambiente de Caxias do Sul. Nós precisamos também capacitar os nossos servidores para que a gente tenha uma resposta mais rápida quando de algum incidente. Fortalecer a nossa defesa civil, que nós já estamos planejando. A nossa central de monitoramento de Caxias do Sul, ela está preparada para receber informação de equipamentos sensores, para que a gente possa, com antecedência, evacuar áreas de risco e também cuidar de toda essa questão ambiental, porque o meio ambiente ele devolve da forma como ele é tratado. Isso não tem explicação. Seja trabalhando a educação das crianças, que eu acredito muito na educação. Quando o presidente da Codeca nós implantamos o reciclar na escola, deu um bom resultado, precisa ser retomado com força. Nós precisamos também, Caxias tem um belo de um projeto de cobertura vegetal, que inclusive fomos convidados pela ONU para estar lá na COP. 82% das nossas propriedades rurais tinham mais do que o que a lei exige de cobertura, e 18% precisavam ser recuperadas, cujo fundo, inclusive, nós criamos e existe para essa finalidade. Claro que agora precisamos de um novo levantamento, porque os deslizamentos e o desastre podem ter mudado sensivelmente esse quadro que nós tínhamos antes dessa catástrofe. Mas tudo isso nós vamos ter o resultado, já tem um estudo em andamento e também temos um financiamento em andamento com a CAF para tornar a cidade mais resiliente. Esse financiamento já está em vias de acontecer. Muito obrigado. Obrigada. Candidata Denise Pessoa. Na semana passada, eu estive acompanhando uma agenda, né, uma reunião do governo federal em que tratava a questão do diagnóstico do Brasil. Né? O Brasil é um dos países que vai mais ser atingido, né, pelas mudanças climáticas. E, infelizmente, o Rio Grande do Sul é um dos estados que ainda vai ter mais chuva. Esses são os dados, né, da USP, por parte de técnicos da USP, que têm feito avaliação e diagnóstico. Então, é algo extremamente necessário que a gente reflita e a gente pense ações. A Igreja Católica ela traz como tema, né, da campanha da Fraternidade de 2025, Fraternidade e Ecologia Integral. Então, também dá sua contribuição nessa reflexão, porque todos nós vamos ter que mudar algumas, né, ações, fazer alguma ação, seja na questão da educação ambiental, nas escolas, na família, né, tratar sobre a questão do material reciclado, né, melhorar tudo isso, mas também pensar ações grandes. E nós, né, na prefeitura, a gente vai desenvolver, sim, um plano local de mudanças climáticas, né, fazendo esse diagnóstico das situações que já ocorreram, fazer esse histórico de situações que já ocorreram, né, e fazer esse cruzamento também traduzido no
plano diretor, para que a gente pense a ocupação daqui para frente, sempre avaliando os riscos do que já ocorreu. Então, a gente precisa ter esse planejamento mais adequado e mais calibrado para garantir uma cidade mais sustentável. Então, e a gente também defende uma cidade, como a gente chama, cidades esponjas. Eu, como vereadora, fui autora da legislação que acabou definida, se tornando lei, e que cria, então, a questão das cisternas para as grandes construções. Então, é algo que ajuda também a reter água, assim como os tanques de contenção, que também foi implantado pelo Alceu, e que a gente também são grandes medidas que ajudam a reter a água e ajudam nessa questão da cidade, equilibrar toda a questão da cidade. Também pensamos em organizar os recicladores, garantindo os direitos humanos e valorizando eles como agentes ambientais. Obrigada. Obrigada. Candidato Felipe Gremmelmaier. Bom, inicialmente, Caxias do Sul tem que liderar um processo que hoje nós só temos na região metropolitana de Porto Alegre, que é uma estação de monitoramento de assuntos climáticos. É importantíssimo que a gente, aqui com os outros municípios próximos, nós possamos liderar esse processo, porque vai nos ajudar, inclusive, na prevenção de vários desses desastres que nós tivemos nos últimos anos. Educação ambiental é fundamental nesse processo também. A gente entende que esse processo deve ser muito bem feito em parceria de secretarias com entidades também. Tem muitas entidades interessadas nesse processo todo. Agora, o município tem que atuar muito, SEMA, Secretaria do Meio Ambiente, CODECA e a Secretaria da Educação no processo de educação ambiental. É fundamental que nós possamos devolver para a cidade de forma efetiva trabalhos voltados para a prevenção do meio ambiente. Somos muito defensores também do conceito de cidade esponja. Na nossa visão isso é fundamental. Existem cidades no mundo, inclusive, que já trabalham as suas áreas de lazer como grandes tanques de contenção, onde as quadras esportivas viram tanques de recebimento de água para que depois possam tomar o rumo de uma forma muito mais leve que não gere grandes transtornos na comunidade. Caxias do Sul tem a sua responsabilidade também. Aqui nós não tivemos enchentes, mas tivemos deslizamentos e a nossa água aqui foi causar dano lá na região do Vale do Taquari, na Grande Porto Alegre, então nós também temos essas responsabilidades. Na nossa visão, esses são processos extremamente importantes e a gente deve trabalhar muito o plano municipal de arborização urbana e, inclusive, pensar áreas de restrições de veículos, que já acontecem no mundo inteiro, e hoje nós temos que potencializar isso em Caxias do Sul, entendendo a necessidade que isso tem, para que a gente possa ter ganho no meio ambiente futuramente. Então, são várias ações, mas eu começaria sempre pela educação ambiental e, consequentemente, nós teríamos outros projetos e tantas situações positivas e propositivas sendo adaptadas dentro do município de Caxias do Sul. Obrigada. Sexto tema, transporte e mobilidade humana. Também na Laudato Si, o Papa Francisco aborda sobre o transporte e a mobilidade humana nos seguintes termos. Nas cidades, a qualidade de vida está largamente relacionada com os transportes, que muitas vezes são causa de grandes tribulações para os habitantes. Nelas, circulam muitos carros utilizados por uma ou duas pessoas, pelo que o tráfego se torna intenso. Eleva-se o nível de poluição. Consomem-se enormes quantidades de energia não renovável e torna-se necessário a construção de mais estradas e parques de estacionamento que prejudicam o tecido urbano. Muitos especialistas estão de acordo sobre a necessidade de dar prioridade ao transporte público, mas é difícil que algumas medidas consideradas necessárias sejam pacificamente acolhidas pela sociedade, sem uma melhoria substancial do referido transporte que, em muitas cidades, comporta um tratamento indigno das pessoas devido à superlotação, ao desconforto ou à reduzida frequência dos serviços e à insegurança. Candidato, candidata, qual a diretriz do seu governo no que diz respeito ao transporte público na cidade? Candidata Adilóide Domênico. Nós precisamos trabalhar a integração de todos os modais, né? Trabalhar também o transporte com combustíveis alternativos que tenham menos poder de poluição. Também já está em teste o aplicativo do porta a porta para os PCDs.
também começou a funcionar os troncais com sinal sonoro para os deficientes visuais. Isso já está em prática. Precisamos construir as 3 EPIs que ainda estão faltando, a Norte, Nordeste e Sul. E precisamos também buscar recursos. Caxias, nós organizamos a casa, as finanças estão em dia, a capacidade de endividamento do município é favorável, nós precisamos começar a trabalhar a questão de elevadas. Caxias não pode continuar com esse sistema que nós temos hoje de rotatória, de cruzamentos que causam engarrafamento e que obstruem o trânsito. Também nós precisamos manter o sistema que está hoje dos corredores de ônibus, permitindo que o nosso usuário possa dobrar à direita, que também vem funcionando, deu certo, não há conflito entre o transporte público e os automóveis. Também nós precisamos manter a tarifa verde, que hoje está sendo subsidiada para R$ 3,90, e a tarifa normal paga com o cartão em R$ 4,90. Nós vamos precisar manter o subsídio para que o número de passageiros que utilizam o transporte público ele aumente. Hoje ele está próximo aos 100 mil passageiros por dia. Nós precisamos chegar a 120 mil para buscar o ponto de equilíbrio e, com isso, reduzir o custo. Manter também o subsídio para a passagem dos nossos distritos, oportunizando que os nossos jovens possam vir estudar com a tarifa módica, que hoje é R$ 8. Muito obrigado. Obrigada. Candidata Denise Pessoa. O transporte público hoje ele é um grande problema na nossa cidade, né? Nós fizemos um programa de ação ouvindo a nossa comunidade, a gente fez reuniões em 27 regiões e bairros, né, da nossa cidade, e o problema que aparecia em todos os lugares é a questão do transporte público. E o transporte público hoje, eu sou arquiteta de formação, a gente sabe que o transporte ele acaba garantindo o crescimento da cidade para onde vai. Mas para onde não vai, ele também encolhe, né, a nossa cidade. Então, a gente precisa melhorar o transporte público. Hoje o transporte ele é caro, ele é ineficiente, ele não atende os horários que as pessoas precisam. Nós ouvimos relatos de trabalhadores que perderam o emprego porque não tinham, né, o transporte que garantisse os seus horários. E eu não estou falando de um emprego distante, eu estou falando de um emprego no shopping, világio. Então, a gente está vendo a situação do transporte prejudicar, inclusive, a questão econômica da nossa cidade. Nós vamos, sim, trabalhar para melhorar o transporte público e implantar o Promob, né, que é, hoje, o que tem de planejamento na questão da mobilidade, e, a partir dele, construir as 3 estações de transbordo, que a gente vai conseguir melhorar a integração e além de melhorar toda a teia de transporte, garantindo uma distância menor, uma velocidade maior. A gente precisa avançar também na implantação das ciclovias na nossa cidade. A gente sabe que muitas pessoas utilizam a bicicleta não só para lazer, que também é importante, mas também como um meio de transporte. E a gente precisa avançar na questão das ciclovias e também nas ciclovias para o nosso interior, para desenvolver o turismo. Então, é importante a gente olhar para todo o transporte, mas, claro, o transporte público tem que ser prioritário. A gente precisa fazer com que ele atenda à demanda das pessoas e tenha um preço justo. Nós vamos trabalhar, então, para rever esse diagnóstico de destino e origem, para melhorar o transporte, ter linhas que atendam à demanda. Obrigada. Candidato Felipe Gremel-Maier. Caxias do Sul, a maior cidade do interior, a cidade que só tem um viaduto. É esse o nosso trânsito hoje. Inaugurado em 2009, 15 anos do único viaduto na saída para Farroupilha. Vocês imaginem a cidade hoje sem esse viaduto. Então, nós temos que ter grandes projetos protocolados em Brasília, porque o município não vai conseguir fazer esses grandes projetos, temos que buscar recursos fora, e esse recurso existe. Temos que atuar como região metropolitana da Serra, inclusive, para que nós possamos fazer esses grandes projetos. Se nós formos de Novo Hamburgo a Porto Alegre, nos últimos 10 anos foram feitos 3 ou 4 novos viadutos, inclusive, um mês passado foi entregue um, e essa semana está sendo entregue a duplicação da ponte em cima, ali em São Leopoldo. Então, é assim que está Caxias do Sul hoje. Somos a favor da integração do sistema. É urgente que nós tenhamos ciclovia em Caxias do Sul. Passou do tempo, para já a ciclovia na cidade. Temos que integrar o sistema tanto com as estações de transbordo como outras possibilidades. E o cicloturismo também é algo que nós estamos perdendo recurso porque temos que incentivar cada vez mais essa possibilidade. Então, estações de transbordo são urgentes, temos a leste e oeste, precisamos da norte e sul para que a gente possa dar vazão
no trânsito com relação a isso, incentivar a humanização do trânsito, e precisamos que o trânsito de Caxias seja humanizado, inclusive com mais pessoas tendo a possibilidade de caminhar, e que a gente possa cada vez mais disciplinar esse processo todo que o mundo inteiro faz, e nós temos que também entender isso como importante para Caxias do Sul, como o futuro da cidade. Então, fundamental isso, que a gente tenha grandes projetos, que a gente pense grande em Caxias do Sul, que a gente lidere esses processos, porque nós temos uma BR que continua cortando a cidade no meio e nós não temos viadutos que façam com que a cidade tenha fluidez no trânsito. Isso impacta diretamente quem utiliza o transporte coletivo, seja ele financeiramente ou em tempos e horário de lazer que poderia estar em casa com a sua família. Então, Caxias do Sul precisa, sim, de grandes projetos, de grandes iniciativas para que nós tenhamos grandes resultados no trânsito da cidade. Obrigada. Candidato Maurício Scalco. Desenvolvimento econômico é diretamente ligado com mobilidade urbana e mobilidade da cidade como um todo. Nós não temos projetos em Caxias, nós queremos fazer um banco de projetos para poder fazer projetos para viadutos elevados em Caxias do Sul. A gente tem que pensar grande em Caxias do Sul. Caxias do Sul parou no tempo nos projetos realmente, só temos um viaduto até hoje. Nós olhamos a 116, como o Felipe falou anteriormente, você desce para Grande Porto Alegre, são vários viadutos construídos, e Caxias do Sul aceita isso de forma pacífica, e não será mais assim, nós vamos ter que cobrar para acontecer. Nós temos o Planmob que a gente vai ter que efetuar realmente ele, fazer com que ele seja realidade em Caxias do Sul, fazer as 3 estações de transbordo para as pessoas, para nós poder rever itinerários. Estivemos em todos os bairros de Caxias, a população realmente, em todos os bairros e comunidades, nas reuniões que fizemos, fala sobre o transporte público, fala dos horários e itinerários que as pessoas não conseguem ir para o seu emprego da forma que desejavam, e isso aí nós vamos ter que mudar, rever itinerários, fazer as 3 estações para transbordo das pessoas, que assim a gente vai poder aumentar o horário dos ônibus e ao mesmo tempo atender a população como um todo. Fazer ciclovias é importantíssimo, até tem um projeto que há 3 anos atrás eu consegui verba federal para instituir 2 roteiros cicloturísticos em Caxias, mas infelizmente até hoje não foram implementados, mesmo tendo dinheiro em caixa. Então, readequação e semáforos inteligentes é muito importante em Caxias do Sul também, porque os semáforos inteligentes podem avaliar a quantidade de trânsito nas esquinas e liberar conforme o fluxo de veículos na cidade de Caxias do Sul. Então, nós temos que ter uma atenção especial. Caxias do Sul, cada 2 habitantes tem um veículo, então é uma coisa muito séria nós tratarmos a mobilidade urbana em Caxias do Sul como um assunto prioritário do nosso governo. Obrigado. Obrigada. 7º tema, habitação. No discurso aos participantes do Encontro Mundial de Movimentos Populares, em outubro de 2014, o Papa Francisco falou sobre a problemática da habitação. Já o disse e repito, uma casa para cada família. Nunca se deve esquecer que Jesus nasceu num estábulo, porque não havia lugar nas estalagens, que a sua família teve que abandonar a própria casa e fugir para o Egito, perseguida por Herodes. Hoje, há tantas famílias sem casa porque nunca a tiveram ou porque a perderam por diversos motivos. Família e casa caminham juntas, mas um teto, para que seja um lar, deve ter também uma dimensão comunitária, o bairro, e é precisamente no bairro que se começa a construir esta grande família da humanidade, a partir daquilo que é mais imediato, da convivência com a vizinhança. Candidato, candidata, como você pretende enfrentar a precarização de moradias, muitas vezes realizadas em ocupações? Seu projeto de governo prevê a urbanização das periferias? Candidata Denise Pessoa. Eu sou uma apaixonada pelo tema da moradia e habitação. Eu diria que foi um dos motivos pelo qual eu fiz arquitetura e urbanismo. O déficit habitacional, quando a gente olha os dados, não é só falta de moradia, mas também moradia precária. Então, não é só não ter casa, mas é casas, né, que não são adequadas.
Então, a gente precisa pensar política pública também para reformas, né, para melhorar a moradia. Hoje existe a lei da assistência técnica, que é uma lei que garante que profissionais de arquitetura possam, né, trabalhar orientando as pessoas para melhorar as condições da sua moradia. Então, nós vamos implantar, sim, a lei da assistência para ajudar a melhorar as moradias. Mas também pensar que a gente precisa melhorar a urbanização desses locais, né, da casa para fora, para o seu bairro, para a cidade. A gente mora hoje numa cidade que tem muita região que hoje não está regularizada. A gente vai continuar o processo de regularização, mas não só dar um título do seu lote, mas pensar, sim, a urbanização, né, desses loteamentos. Pensar a parte pública, as vias, de forma adequada, né, que garanta que possa acessar uma ambulância, um caminhão de bombeiros numa emergência. E, para isso, a gente precisa pensar a política, né, de urbanização. A gente já conseguiu articular, junto ao governo federal, recursos, né, via PAC para Caxias do Sul, para projetos de urbanização, como lá no Canyon, por exemplo, e a gente entende que pode, sim, captar mais recursos para melhorar a moradia da nossa cidade. E, para promover mais habitação, a gente também tem políticas do governo federal e também parcerias com o governo do estado para a gente melhorar cada vez mais as políticas habitacionais. O Minha Casa Minha Vida é uma política nacional que está garantindo moradia de forma adequada, além também de fomentar cada vez mais para que a gente tenha cooperativas habitacionais, que também é uma forma de acessar o Minha Casa Minha Vida. Obrigada. Candidato Felipe Gremmelmaier. Habitação é um dos temas extremamente importantes para a cidade, para a sociedade. Nós somos favoráveis ao REURB, para a segurança jurídica. É importante para as pessoas que elas tenham a garantia mínima da sua habitação. Somos a favor da criação de mecanismos de financiamento local e também de incentivo fiscal para que a gente possa construir moradias populares. Isso é fundamental numa cidade que cresce da forma como cresce Caxias do Sul, uma cidade que recebe tantos migrantes como recebe Caxias do Sul. Isso é fundamental para que a gente possa incentivar esse processo, que as pessoas tenham a sua dignidade. Potencializaremos o banco de materiais, ele tem um papel importantíssimo, principalmente nesses momentos mais delicados que a gente passou nos últimos anos. É importantíssimo que a gente tenha isso cada vez mais fortalecido. Parcerias com o governo federal e o governo estadual são fundamentais no andamento de novos projetos, de novas iniciativas e que possam atender as comunidades e as pessoas mais carentes. Programa de moradia popular, sempre fundamental. Outras questões que nós achamos de extrema importância: revitalização de áreas degradadas. Nós temos que levar para essas pessoas dignidade, lazer, convivência, e isso nós precisamos recuperar essas áreas degradadas, porque são um incentivo, inclusive, dentro do município de Caxias do Sul. E vamos criar programas educativos que as pessoas possam e saibam como fazer a manutenção das suas residências, porque também isso faz parte do processo e acaba gerando economia, acaba gerando uma moradia melhor. Então, a gente refuta de que também na habitação nós podemos fazer ações preventivas, e entre elas é a criação desse processo de manutenção de imóveis, que, na nossa visão, vai levar ainda mais confiança para as pessoas dentro das suas residências e, consequentemente, tem um processo muito interessante em toda a comunidade. Então, resumidamente, o que a gente acredita na habitação são esses nossos programas. Obrigada. Candidato Maurício Scalco. Nós temos que construir mais moradias populares, porque nós temos um déficit habitacional muito grande em Caxias do Sul. São muitas famílias até morando em áreas de risco ou mesmo em invasões. Estive ontem em locais que famílias perderam seus lares devido a um incêndio, que não conseguia nem acesso a um caminhão de bombeiros, porque as pessoas elas vão tomando lugares porque não têm oportunidade. Então, nós temos que trabalhar esse déficit habitacional, fortalecer o FUNCAP, pegar dinheiro federal, buscar dinheiro federal para poder fazer moradias populares, dar infraestrutura nos bairros dessas famílias, porque nós temos que ter tanto a parte de calçamento, como a parte de esgoto, tratamento, coleta de esgoto. Nós temos que dar infraestrutura de transporte coletivo para essas famílias. Então, nós temos que pensar o conjunto como um todo de cidade. Então, vamos trabalhar em cima disso. O banco de materiais de construção é uma ação muito importante que existe no governo, que foi aprovada na Câmara de Vereadores, onde as famílias conseguem acessar materiais de construção que são doados de sobra de
construtoras ou de pessoas que têm materiais de reformas que eles doam para poder auxiliar essas famílias até a terem o básico, que muitas vezes falta uma janela, uma porta, uma telha quebrada. Então, o banco de materiais de construção, a gente tem que fomentar esse banco de materiais de construção para poder quebrar o galho. Muitas vezes, Caxias do Sul é uma cidade que tem intempéries de chuva de pedra, e a gente precisa toda hora de lonas, telhas. As pessoas com as enchentes perderam móveis, então é muito importante a gente poder dar toda essa assistência às pessoas que mais precisam, porque é importantíssimo nós termos todo esse acolhimento para as pessoas que não têm a possibilidade de ter uma casa num lugar digno, e nós vamos atrás disso aí também. Obrigado. Obrigada. Candidato Adiló de Domênico. Muito bem. Em primeiro lugar, só justificar que os viadutos que estão acontecendo nas BRs e em outras cidades são recurso federal, e nós temos um protocolado, desde julho está pronto para ser licitado na BR com a perimetral. Mas pedimos projeto também para entroncamento de Enarec, Hospital Geral e vários outros trechos da BR-116. Então é importante que a gente ressalte isso, porque senão parece que Caxias não está correndo atrás. O que falta é justamente Caxias receber um pouco de retorno daquilo que paga de impostos. Quanto à habitação, depois de 40 anos que se falava em regularização fundiária, nós fizemos a lei e já entregamos título para mais de 9.000 pessoas. Baixamos a tributação para incentivar a moradia popular. Por ter projeto, Caxias foi contemplada com 440 unidades do Minha Casa Minha Vida, com 227 casas em parceria com o governo do estado que já estão em construção, porque tínhamos o projeto pronto e tínhamos a área. Compramos 140 lotes para fazer o assentamento agora dessas famílias em área de risco ou que tiveram a perda da casa com incêndio. Dá para acomodar ali em torno de 300 famílias. Compramos 200 kits de casas populares também para colocar em terrenos ou que queimou a casa ou de um familiar. Então, Caxias tem uma política habitacional que, depois de 10 anos que não se fazia nenhum investimento, nenhuma unidade, só numa tacada nós lançamos mais de 1.000 unidades. Então, é importante que se registre isso, por ter uma carteira de projetos completa. Quando se dá esses 30 dias para protocolar os projetos, e foi o que aconteceu com o PAC, nós conseguimos contemplar, dos 23 projetos protocolados, 13 foram contemplados pelo PAC. Então, a habitação é uma preocupação e nós estamos investindo seriamente nisso. Obrigada. Chegamos à última rodada da participação dos candidatos a prefeito de Caxias do Sul. Em 2 minutos, cada candidato poderá fazer suas considerações finais. Conforme acordado com as assessorias em reunião, o recorte desta rodada será utilizado pela Diocese de Caxias do Sul nos seus programas de televisão para falar sobre o evento que realizamos hoje. Primeiramente, candidato Felipe Gremmelmaier. Bom, quero agradecer a oportunidade, Dom José Gislon, muito obrigado pela sensibilidade, pela importância dessa noite aqui, debatermos um pouco, mostrarmos um pouco daquilo que a gente acredita de Caxias do Sul. Saudação especial aos candidatos, Denise, Adiló, Scalco, Gladys, Alceu, Michel, que esteve aqui também. Uma satisfação poder estar aqui com todos vocês hoje. E a gente acredita muito que Caxias do Sul tem a capacidade de voltar a liderar processos, de voltar a ser uma grande referência em várias áreas. Já fomos a cidade mais limpa do Brasil, já fomos capital brasileira da cultura, recebemos diversas premiações e somos exemplo em vários temas. E, na nossa visão, Caxias do Sul pode retomar esse protagonismo. Estamos trabalhando muito para isso. Acreditamos muito no projeto de futuro do Sartori, que ficou lá atrás, e que a gente possa retomar agora, adaptando e atualizando a várias situações que o mundo nos cobra nos dias de hoje. Então, acreditamos muito nisso. Temos a convicção de estarmos num momento muito importante na política de Caxias do Sul. Estamos coligados com o PSD, meu vice Michel Piloneto, um grande guerreiro. Estamos trabalhando muito, levando aquilo que a gente acredita para o futuro de Caxias do Sul, ações urgentes, emergentes, mas também pensando Caxias do Sul para daqui 10, 20, 30 e 50 anos, como nós pensamos lá atrás. Caxias do Sul é uma cidade que tem um grande potencial, nós acreditamos muito em Caxias do Sul e tenho certeza que Caxias do Sul pode sim voltar a ser feliz, e por isso
que eu peço o voto de vocês, dia 6 de outubro, para Caxias voltar a ser feliz. Felipe Michel, é 15. Obrigada, candidato. Candidato Maurício Scalco, 2 minutos. Tá. Gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui discutindo o futuro de Caxias do Sul e, ao mesmo tempo, dizer que precisamos melhorar e muito a nossa cidade de Caxias do Sul. Temos um projeto que foi baseado ouvindo todas as comunidades de Caxias do Sul, todos os bairros, junto a especialistas, achamos soluções para todos os problemas da nossa cidade, para a gente construir um planejamento a curto, médio e longo prazo de Caxias do Sul. Nós temos que pensar a Caxias do Sul do futuro, fazendo ações imediatas já. E para isso nós temos que melhorar de forma urgente a saúde de Caxias do Sul. Não é mais admissível que pessoas estejam morrendo nas filas e precisando de atendimento médico, e sem saúde as pessoas não conseguem ter a dignidade nem de poder ir trabalhar. E nós vamos alterar isso, nós vamos melhorar isso em Caxias do Sul, assim como na educação, que nós vamos arrumar vagas em creches sim para as pessoas, construindo escolas, e tornando a educação uma referência a Caxias do Sul novamente. Caxias do Sul já foi referência em diversas áreas, e nós vamos fazer Caxias voltar a ser protagonistas em praticamente todas as áreas. Nós queremos que Caxias seja a melhor cidade do Rio Grande do Sul, que a gente possa ter orgulho de morar e viver em Caxias do Sul, que a nossa cidade seja copiada pelas ações que irá fazer a partir do ano que vem. E para isso nós usaremos muita tecnologia, porque a cidade não pode ter uma velocidade, a administração pública não pode ter uma velocidade inferior a nossas empresas e indústrias, pois somos referência em grafeno, referência no polo metal mecânico. A nossa economia anda muito rápido. Nós temos que fazer a nossa Prefeitura de Caxias do Sul, no mínimo, acompanhar a velocidade da inovação de Caxias do Sul e de toda a indústria de Caxias do Sul. E nós estamos fazendo dessa forma, mudando Caxias do Sul, a partir do ano que vem, para transformar a Caxias na cidade de referência para o Brasil inteiro. Vote Gladys Scalco 22, no dia 6 de outubro. Muito obrigado. Obrigada. Candidato Adilode Domênico. Muito bem. Eu quero dizer que eu tenho encanto por essa cidade. Eu não me imagino morar em outro lugar. Tem algum problema? Tem, mas é uma cidade maravilhosa. Aqui funciona. Nós tivemos a maior enchente da história e a cidade relativamente funcionou. Foi corredor humanitário, tem um povo maravilhoso que acolhe, benevolente, que ajuda os outros. Então, essa Caxias tem coisa para melhorar, tem coisa para melhorar. Mas nós assumimos a Caxias no pior momento da sua história, com o caso Manha Bosco, com pandemia, com o fundo de aposentadoria dos servidores precisando ser enfrentado, com seca, com as 4 maiores enchentes da história, setembro, novembro, janeiro e agora em maio. Precisamos melhorar, precisamos melhorar. Agora, tem muita coisa boa e muita coisa funcionando, e é essa Caxias que nós queremos continuar, com a experiência do Nesplo, com a capacidade dele, que foi chefe de gabinete do governo Sartori, que ocupou entre o governo Sartori e Alceu em torno de 10 secretarias. É essa dobradinha que nós queremos assumir essa Caxias. Foi dado 8 anos para o governo Pepe, foi bem. Foi dado 8 anos para o governo Sartori, foi bem. Nos dê mais 4 anos para que a gente possa, depois de ter arrumado a casa, de ter organizado as finanças de Caxias, ter enxugado a máquina, ter sido o primeiro prefeito que fez todas essas transformações, enfrentou todo o déficit, reduzindo imposto pela primeira vez na história, porque eu entendo que não tem mais espaço para aumentar a carga tributária. Então, nos dê essa oportunidade, eu tenho certeza que juntos, eu e o Nesplo, faremos um grande governo para essa Caxias que está pronta para decolar. Muito obrigado. Obrigada. Candidata Denise Pessoa. Caxias é grande demais para pensar pequeno. A gente precisa, sim, voltar a fazer Caxias uma cidade grande, como já foi, mas, acima de tudo, uma cidade mais humana. Uma cidade que olhe para a saúde das pessoas e não normalize pessoas ficarem anos esperando por uma cirurgia.
A gente precisa voltar a olhar para as pessoas que estão em situação de rua, e, de fato, pensar política que resolva essa situação e acolha essas pessoas. A gente precisa juntar forças com a Igreja Católica, com os movimentos sociais, com a sociedade civil, para pensar uma política de acolhimento, para pensar uma política de segurança alimentar. Caxias será grande novamente. Será a cidade referência da nossa serra, porque vai ter uma universidade federal. Será referência na nossa serra, porque nós vamos aumentar as escolas de turno integral ao seu. Tu que implantou as escolas de turno integral em Caxias, nós vamos aumentar, porque a gente vai melhorar, sim, a educação do nosso município, e nós vamos melhorar a saúde da nossa cidade. Caxias vai voltar a ser grande, mas grande na humanidade. Nós vamos pensar políticas de desenvolvimento para a nossa região, porque nós vamos tirar do papel o aeroporto de Vila Oliva, mas nós não vamos esquecer da vida das pessoas. A vida das pessoas será, novamente, o centro das ações políticas. E nós sabemos que os desafios são grandes, e sabemos que não se faz isso com mágica. Por isso, nós vamos retomar o orçamento participativo, porque a gente precisa de muitas pessoas para construir e dirigir a nossa cidade. Eu e o Alceu juntos não faremos tudo sozinho. Nós precisamos de cada um e cada uma. Quem votou em nós e quem não votar em nós. Todas as pessoas, nós não seremos um governo da esquerda, do centro, da direita. Nós seremos um governo para Caxias do Sul, com todas as diferenças e dessa cidade que a gente tanto ama. Portanto, a gente quer uma Caxias grande novamente, mas uma Caxias mais humana. Por isso, a gente pede aqui, humildemente, o voto de vocês, né, no 13, para que a gente mude, mas mude com segurança para um futuro seguro. Obrigada, candidatos. A Diocese de Caxias do Sul agradece a todos que compareceram aqui ao Salão Paroquial Santa Catarina, neste encontro com os candidatos à Prefeitura de Caxias do Sul. Agradecemos de forma especial aos candidatos Adilode Domênico, Denise Pessoa, Felipe Gremelmaier e Maurício Scalco, que estiveram aqui conosco partilhando suas propostas e ideias, bem como seus candidatos a vice-prefeito e às assessorias. Nosso agradecimento também aos profissionais da imprensa. Pessoal, só peço que aguardem mais um momento, por favor. Convido o nosso bispo diocesano, Dom José Gislon, para entregar o compêndio da doutrina social da Igreja a cada um dos candidatos. Num gesto de olhar para o futuro da nossa cidade, mas não só, também da nossa igreja e da humanidade, convido algumas crianças para entregarem a encíclica Laudato Si sobre o cuidado com a casa comum aos candidatos.
Nosso bispo diocesano, Dom José Gislon, conclui essa noite com a bênção sobre todos nós. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer a coordenação diocesana de pastoral, também a coordenação, assessoria de comunicação, mas agradecer a vocês que vieram participar desse momento democrático, bonito. E só pelo fato de vocês serem candidatos, significa também o amor de vocês por essa comunidade, por essa cidade. Né? Então, eu pediria uma salva de palmas para eles, que eles merecem. Eu quero invocar a bênção de Deus e as luzes do Espírito Santo sobre vocês, os vossos projetos, planos de governo, porque eu creio que quem se coloca a serviço da comunidade também passa por muitas provações e muitas incompreensões. Mas penso que essa força divina que toca o coração coração humano, nos dá força para irmos além das realidades muitas vezes que nos ferem, nos torna mais fortes, mais convictos, mais esperançosos e, acima de tudo, mais instrumentos de Deus no mundo para cuidar da vida dos outros. Que Deus, nosso Pai, fonte de amor e ternura, derrame sobre vós, sobre as vossas famílias, sobre os vossos projetos, todas as bênçãos do céu. Que os anjos do Senhor vos protejam e vos acompanhem sempre. Que Nossa Senhora, que acolheu no seu ventre a palavra, o verbo, deu vida à carne e o acompanhou na missão, também os assista com amor e ternura na vossa missão de amar, servir e cuidar do povo de Deus. Que o Espírito Santo ilumine os vossos passos, vos dê sempre o dom da fortaleza, o dom da sabedoria e o dom do discernimento diante das decisões que deveis tomar. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, uma boa noite, um bom retorno a todos vocês.